Falo sobre o Palmeiras, que recusou mais 2 ofertas por outro menino revelado na base, ofertas milionárias. Traz detalhes dessa história e te atualiza sobre uma série de outras novidades, como por exemplo Bernardo, zagueiro barra lateral esquerdo, interessa ao Palmeiras. Fala aí pessoal, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, é sempre bem bacana ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixarem like se curtirem o vídeo e para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Assim vocês passam até as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação exclusiva. O Verdão recusou 2 propostas nos últimos dias pelo atacante Gabriel Silva, 20 anos de idade, sucesso nas categorias de base do Verdão, mas pouco aproveitado no time principal. Nesse momento ele joga pelo Santa Clara de Portugal por empréstimo. O vínculo de empréstimo só termina na metade da temporada, mas nos últimos dias foram 2 ofertas. Uma da Major League Soccer e outra de Portugal, a maior delas de 4 milhões de euros, que hoje equivalem a mais ou menos 22 milhões de reais. Palmeiras não tem planos de utilizar o Gabriel Silva, ainda assim disse não para as 2 propostas, rejeitando inclusive a chance de faturar esses 22 milhões por um atleta de 20 anos de idade que dificilmente terá espaço com Abel Ferreira. Só para lembrar, o Gabriel fez muito sucesso, especialmente no Sub-20. Houve uma temporada em que ele, com a camisa alviverde, marcou 25 gols em 29 jogos. Isso no ano de 2021. Era tratado como um grande craque, mas sem espaço no time principal do Palmeiras, acabou sendo emprestado para o futebol português. Queria chamar a atenção de vocês para a quantidade de atletas revelados na base que tem chamado a atenção e recebido propostas. Recentemente o Kevin, grande estrela do título da Copinha, foi alvo de uma proposta de 10 milhões de euros do Shakhtar. O Gabriel Menino também recebeu algumas sondagens. Enfim, o trabalho das categorias de base não para de render frutos. Só para completar, contar que depois da vitória por 2-0 do Palmeiras em casa contra a Inter de Limeira, o Abel Ferreira foi perguntado sobre a chance de o Verdão contratar mais um zagueiro pro lugar do Kusevich, negociado com o Curitiba. O Abel disse que não vai contratar ninguém, que o Naves, atleta da base, zagueiro, que era a 5ª opção, vai passar a ser o 4º, e o Michel, outro jogador formado na academia de futebol, será a 5ª opção entre os zagueiros do elenco alviverde. Curitiba, tô para te dizer que o negócio feito pelo Coxa para contratar o Kusevich ficou bem caro. Vê se você concorda. Curitiba vai desembolsar $1.200.000 ou 6 milhões e 200 mil reais por 50% dos direitos econômicos. Só aí já seria algo discutível, afinal de contas o Palmeiras havia desembolsado 1,5 milhão de euros para contratar o zagueiro chileno, que não deu certo no Verdão. Mas é agora que vem o problema. O Coxa, nessa negociação, ainda cedeu e aceitou um pedido do Palmeiras de repasse de 20% do Rafael Veiga. Veiga que está avaliado em 10, 12 milhões de euros. Esses 20% ainda restavam ao Curitiba e foram repassados ao Verdão em meio à operação do Kusevich. Se a gente falar que o Veiga vale 12 milhões de euros, a gente está falando em 2 milhões e 400 mil euros que se somam a esse 1 milhão e 200 mil dólares. A partir de agora o Verdão tem 85% dos direitos econômicos do Veiga e os 15% finais pertencem ao atleta. Se gostou? Achou bom negócio? Costumo criticar bastante o Anderson Barros, mas o diretor executivo de futebol alviverde mandou muito bem nessa. Isso sem falar no fato de o Palmeiras ter aberto mão de 2 atletas estrangeiros, o Merentiel que foi para o Boca Juniors, o Kusevich que foi para o Curitiba. Agora o Palmeiras está liberado para contratar mais um jogador estrangeiro, eram 6, agora são 4, o Palmeiras está 1 abaixo do limite permitido. Bora falar agora sobre Bernardo, você lembra dele? Zagueiro que saiu muito cedo do futebol brasileiro, já esteve na Áustria, jogou no Brighton da Inglaterra, voltou para o Red Bull Salzburg da Áustria e foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras, formação trazida pelo Thiago Fernandes. O jogador que pode atuar como lateral esquerdo barra zagueiro é filho do Bernardão, volante de bastante história no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Corinthians, é inclusive o Bernardo, o pai, responsável pela carreira do Bernardo filho. O Bernardão se tornou empresário de futebol. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Bernardão para saber se existe alguma possibilidade de negociação com o Palmeiras. O Bernardo contou um bastidor interessante. Ele falou que no finalzinho da janela de transferências recém-encerrada, houve um contato de um time importante do futebol europeu com o Bernardo para saber sobre a possibilidade de compra do atleta em definitivo. Ele levou o caso ao Red Bull Salzburg, que nem quis abrir conversa, disse que não existe a menor possibilidade de liberação
O clube conta com o Bernardo até o fim dessa temporada, mais para frente, eventualmente, dependendo de alguma proposta muito boa, pode até haver negociação, mas por agora, chance nenhuma. Quanto ao Palmeiras, perguntei para o Bernardo se ele foi procurado, ele disse que ninguém do Palmeiras o procurou, então acho que dá para descartar essa possibilidade. Atleta de 27 anos de idade, pode atuar como lateral esquerdo, pode atuar como zagueiro, está na terceira temporada no futebol austríaco, de forma recorrente, de forma consecutiva.